Almas Crucificadas, pelo espírito Victor Hugo, psicografado por Zilda Gama. Livro 6º, A Execução das Leis Supremas. Abre aspas. Infiel irmão, vede! Alguém falara a Cláudio Solano com infinita amargura. Vede as consequências de delitos funestos nos quais compartilhastes, juntamente com os que desapareceram nas chamas crepitantes. Vou desvendar, tanto quanto for permitido, o mistério do passado. Houve época em que Marcelo Tassiano não possuía riqueza. Num castelo isolado, vivia um digno fidalgo romano, consorciado com formosa dama, tendo a seu lado, em invejável paz, a adorada genitora, constituindo os três um lar bendito, onde havia o mais raro tesouro da terra: lealdade recíproca, ventura espiritual e material, intensificadas pela prática do bem. Naquele tempo de preconceitos sociais, fora o matrimônio, contra os conselhos da austera mãe, contraído com formosa jovem de condições modestas, por quem o castelão se enamorara profundamente. Esta é justamente a que se acha com o destino entrelaçado ao vosso, Dioneia, o que vem sucedendo desde há muitos séculos. Tem tido ela, em diversas existências, os mesmos genitores e o irmão, Apeles, e em vida anterior também foi irmã do inspirado Joel, coniventes todos em diversas transgressões às leis divinas e sociais, impulsionados então pela cruel Geucira, pactuante com eles para a consumação de execrando delito. Incendiar o solar do digno romano, consorciado então com a irmã Dioneia, sendo destruída pelo fogo uma heráldica residência, o que levou à loucura a desvelada genitora, que se arrojou ao arquipélago, nesse tempo dominado mar Egeu, não sobrevivendo à perda integral de toda a sua felicidade terrena. Fostes um dos encarregados de atear o fogo no castelo, crente de que a formosa sobrevivente, hoje Dioneia, preferisse o vosso amor ao do outro comparsa de crueldade. Mas não sucedeu o que desejáveis. Ela já amava o mesmo homem que, nesta atual existência, foi o seu malogrado esposo. Vós, porém, prepotente e impulsivo, a compeliste pelo temor a abandonar o lar, apavorada pela inevitável desdita em perspectiva. Surtiu o desejado efeito o incêndio do solar, não muito distante do local em que vos encontrais, e realizastes a vossa mais ardente e ilícita aspiração, ter por esposa a adorada castelã, sempre bela e sedutora. Fruístes, pois, o fruto do crime, porém por limitado tempo, porque também a vossa vida foi sacrificada por vossos assalariados, sendo Geucira Tassiano a mandante de vosso assassínio. Os isentos das culpas do crime são apenas dois: o digno Márcio Tassiano e seu atual netinho, Lúcio, que é o renascimento do sacrificado castelão, que continuou idolatrando a infiel consorte, hoje sua mãe muito amada. Vede, irmão, quantas tragédias originadas no passado tenebroso que muitos viventes julgam findas, porém ressurgem no porvir, até que sejam remidos todos os delitos e os espíritos entrem definitivamente no carreiro bendito da redenção, que é o das lágrimas, trabalhos e virtudes. Toda ilusão humana provém de pretender uma aventura ininterrupta durante sua estada na Terra, quando o alvo a culminar na existência planetária é o da conquista da perfeição ou da purificação espiritual, da liberdade eterna.
Séculos transcorreram após os dramas das vossas peregrinações terrenas. Somente nos últimos tempos compreendestes o valor da virtude e, doravante, sereis mais intensamente punidos à menor transgressão às leis terrestres e celestes, porque as vossas faculdades mentais e psíquicas já foram exercitadas no sofrimento e adquiridas maiores experiências que vos despertam as percepções espirituais. Já percebestes o valor das ações meritórias para resgate dos delitos desse passado culposo, quando éreis impulsionados pelos desejos, imoderados e violentos, de conseguir a ventura a despeito de todos os obstáculos, de todas as dificuldades, esmagando direitos alheios, desprezando a justiça divina, que é a síntese de todos os mais valiosos triunfos espirituais e morais, conseguidos pelos seres humanos que aspiram a não mais ser entidades planetárias e sim cidadãos do universo, mensageiros siderais ou divinos, o supremo troféu do ser humano, tal qual a impura linfa de um pântano pode aspirar a elevar-se à amplidão atmosférica e transformar-se em orvalho cintilante. Aquele que Dioneia cria com extremos de ternura e foi o esposo imolado, perdoou à querida irmã, a qual, contudo, tem um débito de honra para com ele e uma restituição a fazer. Fostes vós, irmão, um dos delinquentes que lhe causaram dores profundas e uma desdita que por muito tempo o fez desventurado, e a sua nobre mãe, que renasceu em uma das ancestrais de nossa irmã Dioneia, de destino tão entrelaçado ao vosso pelos crimes em comum. Durou apenas meses a vossa criminosa aventura. Dioneia, que, em contraste com o presente, era frívola e vaidosa, enamorou-se de um jovem esbelto e inteligente que havia muito lhe correspondia o afeto com impetuosidade, sendo, porém, desprovido de fortuna. Aliado à própria mãe, concebeu o plano sinistro de eliminar-vos a vida, o que sucedeu em breve tempo, assenhoreando-se do castelo maldito que, pela aparência principesca, seduzia os olhares e deu margem a diversos dramas pungentes. Os 3 infortunados irmãos que, há poucas horas, partiram para o mundo espiritual, foram coniventes no hediondo delito, agora dolorosamente remido. Estremeceis à recordação que faço de tais crimes do passado milenário? O vosso irmão foi agravado com a perfídia que praticastes, traindo a confiança que inspiráveis ao desditoso Marcelo, a quem no pretérito sombrio já havíeis sacrificado e a quem, vindo em caráter de íntimo companheiro de infância e de armas, devíeis ter respeitado o lar e os direitos sagrados. O destino, que executa as leis divinas, fez que nascesseis e fosseis criados quase irmãos, para que se extinguissem em rancores e odiosidades. Em igualdade de condições pecuniárias, estáveis no mesmo nível, para que aliasseis as almas eternamente, vivendo como sendo irmãos e não rivais que se execrassem. Tendes para com ele, o pequenino Lúcio, uma dívida de honra a resgatar na atual existência. Nossa irmã Dioneia já ressarciu esse débito penoso, quando ela e os que constituíam satélites de sua alma, componentes de sua família, vieram, peregrinos, ao local de sua primitiva residência, em penúria extrema, e foram acolhidos, exaustos e em desalento no solar do Cisne, onde se efetuou seu casamento. Estais agora premeditando um novo delito, o suicídio. Se o efetuardes, sereis mais infortunado, pois agravareis a vossa situação
e a da desditosa Dioneia, que se acha imersa na mais pungente penúria, sem suspeitar que o lamentável sucesso de ontem, o incêndio do seu lar, foi praticado por um pretendente. Ela os tem desde que passou a residir nessa região. O seu menosprezo ou a incompreensão dos sentimentos que inspirou a diversos campônios originou odiosidades secretas, cujas consequências quase a levaram à loucura. Vós a prejudicastes, assassinando o seu mais dedicado protetor. E o incêndio que lhe tirou o derradeiro e natural amparo, tudo para que tenhais margem de lhe restituir o que lhe usurpaste outrora, isto porque a mãe de Marcelo já dispôs do solar, vendido a um credor hipotético ou fantástico, para a prejudicar e ao netinho, que ela não considera tal, tendes de sustê-la à beira do despenhadeiro, em que se encontram ela e o filho, que é, já vos disse, uma de vossas vítimas dos tempos idos, a quem tendes de restituir o solar que, conforme afirmei, mandastes destruir, fazendo presa do fogo o seu corpo então alquebrado e enfermo. O suicídio que projetais agravará a vossa desdita. Jamais um crime poderá remir um outro anterior. Ninguém deve entregar-se ao desalento que contraria as leis divinas. O verdadeiro crente na justiça divina nunca se deixa vencer nas batalhas da vida. A fé reanima o combate, que triunfa de todas as decepções e alcança, afinal, a vitória eterna, a remissão de seus crimes. Lembrai-vos de vossa atual e premente situação e da de vossa companheira de infortúnio, Dioneia, caluniada pela genitora de Marcelo, a mesma que, em transcorrida existência, mandou ferir um castelão enfermo, filho unigênito de extremosa mãe. Sofre presentemente a mesma tortura infligida outrora a um coração materno e que se revoltou contra a imolação do filho bem-amado e indispôs o consorte contra esta infortunada irmã. Embora tal resolução muito contrariasse ao nobre Márcio Tassiano, ambos venderam simuladamente o solar do cisne e acabaram por perdê-lo, porque o adquirente, sem nenhuma probidade, se apoderou dele, sem que possa ser provada a simulação criminosa. Vosso suicídio, pois, acarretará a falência de vossa consórcia de sofrimento, ora reduzida à extrema penúria. Seus sogros, arrojados à miséria, não resistindo à humilhação tremenda, acabam de transferir residência para o sul de Zara. O látego do destino os feriu rudemente. Compete ao irmão, que tanto concorreu para a desdita de quase todos a quem me refiro, modificar tal situação, amparando-os, restituindo a Lúcio Tassiano o que outrora lhe foi usurpado. Desde o crime cometido, sentistes o arrefecimento da cega paixão que, então, vos dominava. O verdadeiro amor é uma irradiação da alma, um luar interior que se propaga de quem o emite à criatura amada. Tudo fará para a sua felicidade e não para a sua desdita. Não deseja ser correspondido materialmente, e sim no recesso do espírito, contentando-se com uma afeição pura e não carnal. É todo excelcitude, sacrifica-se pelo ente bem-amado. Prefere a morte, o desprezo, todos os suplícios, a causar a menor dor ao ente a quem adora. Este, o verdadeiro amor, capaz de todas as imolações. Ontem, na cripta onde se realizou a inesquecível reunião, foram reveladas realidades iminentes sobre dois lares, o de Túlio e Sócrates
e o de Soriano Sarajevo. Já pudestes rever, mais com a alma do que com os sentidos corporais, esta a quem cobiçastes criminosamente, com outra espécie de afeto, transformando o amor ardente em compulsão e devotamento. O incêndio da alma excruciada transformou-se em luar de santuário. Vistes vagamente, como se fosse em sonho, o fruto de uma ditosa e abençoada aliança. O pequenino Lúcio, um dos imolados de outras eras à vossa ambição incontida, e por vezes a tênue luz da nafta, suspensa ao teto da gruta sagrada, percebestes a radiosidade de uma alma que se encerra no corpo infantil de tenro entezinho. Compreendestes, enfim, que a maior parte da tragédia de hoje teve sua origem no delito que cometestes outrora, nos arredores do solar do cisne. Estais saciado, irmão, após tantas desventuras provocadas por vossos impuros desejos? Fecha aspas. Não, não, murmurou Cláudio arquejando. Eu fiz a minha e a desventura de meus semelhantes. Não estou saciado e sim sedento de perdão e de justiça. Tendes agora de agir em benefício de vossas vítimas e de vosso próprio espírito, e só assim podereis mitigar a sede intensa de vossa alma, há muito devorada pelas labaredas do remorso. Como deverei proceder, desconhecido mestre? Praticando o bem e a virtude. Dioneia e Sócrates, que ora também me escuta, pois sua alma está exteriorizada da matéria, qual neblina ao cimo de um monte, é um ser evoluído, saneado pelas refregas da dor, pelas crucificações terrenas. Já possui elementos psíquicos conquistados em séculos de lutas profícuas, pouco lhe faltando para terminar sua etapa planetária. Ela já se aproxima das luzes siderais. Resgatou na presente peregrinação quase todas as máculas do tenebroso passado, só lhe faltando a derradeira penalidade que omito neste instante. Houve contra ela e os que lhe são caros a urdidura de cruel calúnia, que Márcio Tassiano repeliu com grande elevação de alma. Porém, tais foram as insistências contra a indefesa nora que acabou acendendo as pretensões de Gelcira. Ambos, Gelcira e Márcio, estão agindo sob a falsidade e cobiça de um parente que, residindo há muito nos arredores do solar do cisne, se insinuou na confiança dos castelões, afirmou ter observado intenções criminosas nas relações de Dioneia convosco, e já cederam o referido solar ao audaz caluniador, que se apoderou do mesmo graças a um documento que simulava débito inexistente. Se Dioneia aproximar-se deles, será assintosamente expulsa. Quem, pois, lhe estenderá a mão fraterna, tendo ela agora um caviloso enamorado, causador da penúria e desamparo, a fim de que aceite o afeto violento que inspirou o crime do incêndio, amparando-a em tão dolorosa conjuntura? Quem a acolherá sem interesses inconfessáveis, e ao pequenino Lúcio? Quereis rolar no abismo do suicídio a hora precisa em que mais necessária se vos torna a vida terrena? Não depende exclusivamente de mim a execução que me aconselhais. Tereis o patrocínio do céu para que se cumpra a reparação, embora a vossa aliança com a irmã Dioneia pareça justificar a perfídia forjada contra ela, mas a verdade surgirá, qual astro radioso em pleno azul celeste, à hora precisa, principalmente nos derradeiros instantes de vida planetária de ambos. As mulheres aspiram à beleza física, tal qual as abelhas o néctar das flores, mas a formosura constitui uma das mais arriscadas provas terrenas, e raras são as que se saem vitoriosas das verdadeiras ciladas
em que são envolvidas no trama cerrado do orgulho, da vaidade e do desejo de sedução. Os olhares de todos os homens as contemplam enlevados, com lampejos de cobiça que, muitas vezes, lhes causam inquietações, olhares envenenadores, de eflúvios tão sutis quanto dominadores, de irradiação às vezes abrasadoras que levam ao desvario as suas vítimas, impondo desejos impuros às que eram, até então, castas e fiéis. Dioneia, porém, com o tirocínio espiritual que já adquiriu, tendo falido por diversas vezes e já severamente punida, tornou-se invulnerável à sedução, apesar de vítima da calúnia.